E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de novo para o meu segundo vídeo desse canal. Sejam bem-vindos. Como vocês já devem ter visto no primeiro vídeo, meu nome é Denis. Para quem está chegando agora, eu sou um brasileiro de 32 anos que moro há 5 anos aqui na Europa, num país chamado Estônia. E esse segundo vídeo do canal vai ser basicamente um resumo. Vou tentar ser bem resumido sobre um pouco da minha história e por que eu resolvi me mudar para o Canadá agora, já que eu já moro fora do Brasil. Por que eu estou fazendo essa mudança de um país para outro? Bom, como eu falei, eu tenho 32 anos e eu comecei a viajar para fora do país quando eu tinha 17 para 18 anos. Foi minha primeira viagem internacional. Eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez e eu fui fazer um intercâmbio curto de 2 semanas para fazer um curso de inglês. Eu já estudava inglês no Brasil fazia muitos anos. Inclusive eu já estava na faculdade nessa época que eu fiz tradução e interpretação, então vocês podem ver que o inglês e idiomas no geral sempre estiveram presentes na minha vida. Eu sempre gostei muito de aprender, principalmente o inglês. E eu queria ter essa experiência fora do Brasil. Surgiu essa oportunidade, na época o dólar estava bem barato, indo do Brasil estava cerca de 1,50, às vezes até 1,40, 1,35. Então é uma época que estava muito boa e os brasileiros estavam indo muito para fora. E eu arranjei essa oportunidade de fazer esse curso curto de 2 semanas. Acabei estendendo um pouco mais, fiquei mais um tempo na casa de amigos lá, enfim. E desde aquela primeira vez eu já tive, sabe, aquela pulguinha atrás da orelha que um dia eu quero morar fora do Brasil. Mas claro, eu estava completando a faculdade, ainda não seria o momento certo. Mas eu estava basicamente decidido que em algum momento da minha vida eu ia fazer isso acontecer. Bom, eu me formei no final de 2013, tive minha colação de grau ali no início de 2014, consegui meu diploma, então já estava trabalhando no período integral na época e, enfim, estava tentando conciliar essa parte de estudos com trabalho. Eu tinha uma banda também, eu sou músico, então tinham várias outras áreas da minha vida que estavam funcionando e eu comecei a pesquisar mais a fundo de como eu poderia realmente morar fora do Brasil. No início eu já tinha descartado os Estados Unidos, porque, como eu falei, eu fui para lá pela primeira vez em 2011, cheguei a voltar novamente como turista em 2015, mas eu nunca senti que seria um lugar que eu queria morar. Sinceramente, eu não. Algumas coisas políticas, enfim, que existem nos Estados Unidos que não batem com o que eu quero para minha vida, e eu realmente decidi focar em outros lugares. Eu tinha na minha cabeça que eu queria em um lugar que falasse inglês como língua nativa, é claro, mas que fosse fora dos grandes centros. Então eu comecei a pesquisar outras opções de talvez visto de trabalho, algum visto que me permitisse procurar emprego num lugar que falasse inglês. Tinham algumas outras formas de ir além de estudar inglês, como seria, por exemplo, fazer uma graduação, fazer uma pós, fazer um mestrado, e aí que entrou o Canadá, na época, e tinha uma outra forma chamada visto de férias e trabalho, ou Working Holiday Visa, em inglês, deixar o nome aqui para vocês darem uma olhada depois, que na época, para nós brasileiros, só existia a opção de ir para Nova Zelândia com esse visto. E esse visto, basicamente, ele permite que a pessoa more no país durante 1 ano, 12 meses, e ela trabalhe enquanto ela viaja pelo país. O intuito é que você mude de emprego a cada 3 meses para você conhecer um pouco do país e gastar o seu tempo como turista, né? Tá até no nome do visto de férias e trabalho. Então eles não permitem que você aceite um trabalho full time, né? Um trabalho que vai ser, de fato, ali a sua principal prioridade. Então eles meio que obrigam nós brasileiros a mudar de emprego a cada 3 meses, usando esse tipo de visto. Então, eu tinha essas duas opções. Uma opção era a opção de estudos, que seria ir para o Canadá fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, ou tentar a Nova Zelândia com essa questão do Working Holiday Visa. Na época, eu acabei optando pela Nova Zelândia. Vocês podem ver que desde o início da minha ideia de morar fora, o Canadá estava ali na minha cabeça, mas na época eu ia ter que gastar muito mais dinheiro. Eu não estava preparado financeiramente, enfim, seria algo muito mais custoso. A Nova Zelândia seria uma opção mais viável, porque a comprovação financeira que eles exigiam era mais baixa na época, era algo que eu conseguia juntar. O dólar neozelandês também era desvalorizado em relação ao real, né? Então não era um dólar tão alto na época, então seria algo possível.
Então eu achei sobre esse visto em 2014 e eu resolvi tentar nos anos seguintes. Porque o problema desse visto é que ele abre em um período específico, geralmente é em setembro, e ele abre durante um dia só, e são 300 vagas para brasileiros por ano para conseguir esse visto para Nova Zelândia. Então, eu sabia que seria algo difícil, que não seria garantido. Eu tentei em 2015, como eu falei, por conta própria, entrei no site, ele nem carregou para mim, ficou uma tela branca, e não consegui nem tentar preencher o formulário para tentar pegar o visto. E aí fiquei frustrado, claro, né? E 2016 chegou a época de tentar novamente. Nessa época eu já estava fazendo parte de alguns grupos de WhatsApp, grupos de Facebook para pessoas que estavam tentando tirar esse visto. E eu cheguei a fazer contatos com brasileiros que conseguiram ir em anos anteriores. E eu fiz uma certa amizade com um casal de brasileiros de Minas que acabaram se mudando para Nova Zelândia antes de mim. E eu cheguei a perguntar para eles, vocês teriam a possibilidade de tentar preencher o formulário por mim, né? Claro que eu mandei todos os meus dados, eu utilizei o meu próprio cartão de crédito para pagar o visto no final, e eu perguntei se eles poderiam fazer isso por mim. Eles toparam, e quando chegou a época de tentar o visto em 2016, eu não tentei do Brasil, eu estava trabalhando inclusive no dia da aplicação, e esses meus amigos foram lá e conseguiram o visto para mim. Então foi um dia muito, assim, confuso, porque eu estava trabalhando, eu não podia comemorar. Eu estava dando aula de inglês, inclusive, na época, eu estava na sala de aula quando eu recebi uma notificação do WhatsApp, ou um e-mail, eu não lembro exatamente como eles me falaram, que eu tinha conseguido visto. E eles tinham conseguido ir para a parte de pagamento, efetuado o pagamento, e a vaga era minha. Então eu fiquei assim, contido, não consegui comemorar, claro, quando acabou o expediente, eu fui comemorar, avisei meus pais, quando eu cheguei em casa e tudo mais. E, enfim, começou a fase do planejamento. Eu fiquei de setembro de 2016 até agosto de 2017 juntando o dinheiro da comprovação financeira, consegui, né, fiquei trabalhando mais um ano nessa escola de inglês, comuniquei a escola que eu ia sair em agosto, que eu estava mudando para Nova Zelândia, eles foram super solícitos em me ajudar, enfim, eles ficaram felizes por mim, é claro, né, eles nunca estão felizes de perder um funcionário, mas eles sabiam que isso era um dos meus sonhos. Na época, como eu falei, eu tinha uma banda e eram os meus amigos muito próximos, meu irmão estava na banda, meu primo, amigos muito próximos, e eu comuniquei para eles, infelizmente eu vou ter que deixar a banda pelo menos por um ano, porque eu quero seguir esse sonho de morar sozinho e morar fora do Brasil. Então, ali em agosto de 2017, eu fiz as malas e parti para Nova Zelândia. No início, quando eu cheguei, eu vou ficar aqui para sempre, esse é o lugar que eu quero ficar. Mas claro, a vida de imigrante vai mudando, a perspectiva, as coisas vão acontecendo e tudo mais. E naquela época, claro, eu já tinha inglês suficiente para conseguir um emprego, mas esse tipo de visto, esse visto de férias e trabalho, Working Holiday Visa, na maioria dos casos, você vai conseguir empregos na área de hospitalidade, ou seja, trabalhar em hotéis, restaurantes, bares e tudo mais, a não ser que você seja um profissional da TI, por exemplo, que você consiga algo na área de tecnologia, ou algo muito mais qualificado como engenheiro, arquiteto, enfim, algo do tipo. No meu caso, eu não tinha qualificações desse sentido, né? Eu tinha o bacharel em tradução, eu sabia que seria praticamente impossível ser um tradutor de inglês para português na Nova Zelândia, porque eles têm pessoas nativas que falam português como segundo idioma, ou até mesmo brasileiros que moram lá há anos, que já são tradutores juramentados no país, então não seria uma opção trabalhar na minha área lá, eu já sabia disso. Muito menos dando aula de inglês, para ser bem sincero. Que lugar vai querer contratar um falante não nativo de inglês, sendo que eles têm vários e vários professores formados na Nova Zelândia com sotaque neozelandês para dar aula de inglês para os estrangeiros. Então eu foquei na área de hospitalidade, foi isso que eu consegui. O meu primeiro emprego foi num hostel, eu estava morando no hostel, eu consegui trabalhar no mesmo lugar, fiquei 4 meses nesse hostel, depois eu conciliei um pouco do hostel com um restaurante brasileiro, inclusive. Depois disso eu fui trabalhar no norte da Nova Zelândia, na verdade eu trabalhava no armazém de kiwi, a fruta, sabe? Então eu tive que empilhar, eu era o stacker, como eles diziam. Basicamente as caixas de kiwi vinham da linha de produção, e eu tinha que empilhar elas num pallet, assim, que tinham 9 caixas, e era uma altura bem alta, assim, chegava um pouquinho acima de mim, eu tenho 1,85 de altura, então é uma altura bem alta, então você deveria ter uma certa extensão para colocar as caixas lá em cima. Foi um trabalho muito difícil, mas era um período predeterminado, eu fiquei 3 meses fazendo isso, juntei uma grana, comprei um carro,
e fui viajar à Nova Zelândia. E o intuito da viagem era chegar no sul, numa cidade chamada Queenstown, que para quem já foi, ou para quem não conhece, ou quem até já sabe, é uma cidade basicamente que vive de turismo na Nova Zelândia. E lá eu já sabia que era fácil conseguir visto de trabalho. Caso você quisesse ficar, permanecer no país, lá seria a melhor escolha. Então eu fui com um plano objetivo de morar em Queenstown e conseguir algo fixo. Então o meu visto de férias e trabalho, Working Holiday, estava terminando. Eu consegui uma extensão de 3 meses, porque eu tinha trabalhado nesse armazém de kiwi, que é uma regra específica do visto da Nova Zelândia. Se você trabalha com algo relacionado à agricultura, você tem a opção de estender o visto por mais 3 meses. Eu fiz essa extensão. Então, quando eu cheguei em Queenstown, eu estava nesse período de extensão de 3 meses. Acabei conseguindo um emprego no hotel, no hotel 5 estrelas, no Hotel Hilton, lá em Queenstown. Agradeço muito o tempo que eu passei lá, porque eu fiquei 1 ano e 3 meses nesse hotel. Né? Eles me ofereceram o sponsorship, que é o patrocínio do visto, a papelada para poder tentar pegar o visto de trabalho referente àquele local. Então eu consegui, fui aprovado e passei a trabalhar somente para aquele hotel até o momento que eu decidi ir embora da Nova Zelândia. Os meus últimos 6 meses de Nova Zelândia, um pouco mais, até no meu último ano de Nova Zelândia, eu acabei conhecendo a minha ex-namorada, que era americana, e a gente trabalhava no mesmo hotel. Ela tinha o desejo de ir embora já, ela estava com visto para terminar, ela não queria renovar, e eu meio que estava nessa de, vou ou não vou, acabei indo com ela, a gente resolveu ir embora juntos, e o nosso plano era viajar um pouco, e depois voltar a dar aula de inglês, mas, claro, fora do Brasil. Esse era o meu plano. E ela resolveu ir comigo. A gente fez um curso chamado Teaching English as a Foreign Language em Praga, na República Tcheca. A gente foi para lá com esse intuito de fazer esse curso, que era super intensivo, 1 mês de curso, que a gente aprendia as técnicas de como dar aula de inglês para não nativos. A gente tinha um intensivo na última semana do curso, que a gente dava aula para alunos tchecos mesmo, os locais que iam aprender com a gente. E claro que a gente tinha os níveis estabelecidos de idioma deles, e a gente completou o curso. Isso foi entre outubro e dezembro de 2019, só para dar uma certa timeline aqui. Então eu cheguei na Nova Zelândia em agosto de 2017, fui embora em outubro de 2019, fiz esse curso em Praga, de outubro de 2019 a dezembro de 2019. Quando chegou 2020, nós decidimos nos mudarmos para o Vietnã, porque o nosso intuito era dar aula de inglês, é claro. Então, eu fui para o Vietnã, fui com a minha ex-namorada, a gente começou a morar junto lá também. Porém, em 2020, vocês lembram muito bem que aconteceu algo terrível no mundo todo, que foi a pandemia do Covid, né? Ou seja, meus planos praticamente foram todos por água abaixo. A gente tinha conseguido emprego já, a gente estava dando aula numa escola de idiomas lá, isso em fevereiro daquele ano, e eles nos comunicaram que tem um vírus vindo da China que está se espalhando pelo mundo e a gente vai fechar as escolas aqui com uma medida preventiva. O Vietnã sempre foi muito bom em prevenção de vírus e pandemias no geral, enfim. Então, praticamente, as escolas fecharam durante 3 semanas para reavaliar como eles iam voltar a dar aula. Então, veio toda aquela forma de dar aula online, através do Zoom, enfim, outras formas de ter esse ensino à distância. A gente foi convidado a voltar às escolas, porém, a nossa carga horária foi reduzida bruscamente. Assim, eu fui contratado para dar 25 horas de aulas por semana, eu estava dando aula por apenas 4, 5 horas por semana. Então, quem é que consegue viver com esse dinheiro? Quase ninguém, né? Então aí que veio a minha ideia de, eu vou tentar outro lugar. Eu falei, um dia eu quero morar na Europa também. A minha ex foi convencida pelos pais a voltar para os Estados Unidos, então a gente meio que tentou a distância, ela foi embora antes de mim do Vietnã, e eu fiquei até abril de 2020. E durante esse período de transição entre a escola de inglês e ir embora do Vietnã, eu acabei conseguindo um emprego na Estônia, que é o país que eu estou atualmente. Então eu sabia que eu ia mudar para a Estônia em algum momento de 2020, porém com a pandemia era tudo muito incerto, eu não sabia exatamente quando ia começar esse emprego. E então eu fui embora do Vietnã em 2020, com um voo contratado pelo governo, inclusive, que foi tudo pago na época, um voo de repatriação, como eles falam. Então voltaram brasileiros do Vietnã, da Tailândia e da Indonésia, todo mundo no mesmo voo, foi embora para o Brasil, já sabendo que tinha sido contratado pela Estônia para trabalhar na Wise.
para quem não conhece, é uma das maiores empresas de transferência e conta multimoedas que você pode ter. E é muito utilizado por quem viaja e mora fora, no geral. Eu consegui esse emprego, eu estava muito feliz, era a empresa que eu queria trabalhar de fato. E a Estônia era um país muito acolhedor, estavam contratando praticamente todo mundo que falasse inglês, e às vezes falasse em espanhol, falasse em português, italiano, que falassem um segundo idioma além do inglês. E principalmente a Wise na época estava contratando muita gente. Então eu acabei conseguindo um emprego, como eu falei, voltei para o Brasil. Eu fiquei no Brasil de abril de 2020 até agosto de 2020 também, e aí foi quando eu consegui realmente viajar e me mudar para a Estônia. Então, para resumir um pouco essa minha vida na Estônia, eu fiquei trabalhando na Wise de setembro de 2020 até outubro de 2024, ano passado. Fiquei 4 anos e 2 meses trabalhando na Wise, até que eles decidiram me mandar embora. Eu estava meio sem rumo, né, a partir de outubro do ano passado. Resolvi, claro, peguei o dinheiro do seguro-desemprego, peguei o dinheiro da rescisão da empresa, enfim, e fui viajar. Resolvi viajar um pouco durante, basicamente, 5 meses eu viajei pela Ásia e pela América Latina. Depois dessa viagem, o plano era ter voltado para a Estônia, claro. Voltei, cheguei no final de fevereiro, e aí começou toda aquela incerteza. Será que eu tento algum emprego em algum lugar? Continuo aqui? Enfim, mudo para outro país. Comecei a procurar emprego praticamente em todo lugar que estavam contratando. Então, mandei currículo para todos os países que vocês possam imaginar, desde a Alemanha, a Espanha, a Reino Unido, mandei para a Austrália, Nova Zelândia, qualquer lugar que vocês imaginam, até na Ásia eu mandei, Tailândia, China, e eu não estava conseguindo quase nada, assim, nem entrevista direito. Até que eu decidi, sabe lá, eu acho que eu vou voltar para o meu plano Canadá. Eu vou mudar para um país novo, totalmente do zero, sem conhecer ninguém, não tenho amigos no Canadá, não tenho familiares, basicamente só tenho a garantia que eu vou estudar num college lá durante 2 anos, um curso de pós-graduação. Então eu voltei as minhas forças em março desse ano, de 2025, a tentar mudar para o Canadá. E aí eu achei uma consultoria de imigração, a Visa Immigration, agradeço muito os serviços deles, vou deixar o contato aqui embaixo. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais de como foi o contato com eles, num vídeo sobre visto e tudo mais. Mas o Canadá veio por esse motivo, eu estava me sentindo um pouco perdido e sem saber o que fazer da minha vida, sendo rejeitado por praticamente todas as empresas. Para quem está procurando emprego agora, vocês devem saber que o mercado de trabalho tá uma loucura. Você tenta um emprego, você faz 4 ou 5 entrevistas para no fim eles falarem desculpa, a gente vai contratar outra pessoa. Ou às vezes as empresas nem te respondem, então tá bem difícil mesmo. E eu não queria ficar com a minha vida parada aqui. Eu ainda bem tinha economias, eu tinha investimentos que eu ganhei, ações da empresa que eu trabalhava aqui na Estônia, Wise. Graças a esses investimentos, esses savings que eu tinha, né, essa poupança, eu resolvi botar o Plano Canadá em prática. Agora muito mais preparado, mais velho, com mais experiência de trabalho, com mais preparo financeiro também, para poder pagar meu curso, pagar meus custos lá de aluguel e tudo mais. Então eu achei que foi o momento certo. Eu quis voltar a estudar, me qualificar novamente, pegar algo assim acima do meu nível que tinha, que era um bacharel. Então fiquei entre um mestrado e uma pós-graduação, acabei achando esse curso de pós-graduação, que eu vou contar no próximo vídeo. Mas, enfim, foi por isso, foi por certa incerteza que eu tinha do que minha vida ia ser em 2025, 2026, e eu resolvi me voltar, assim, 100% com foco para tentar fazer o Canadá dar certo. E daí surgiu a ideia do canal também, e é isso, já tô com passagem comprada, já tô com visto aprovado, com curso pago já pelo primeiro ano, e me mudo para lá no meio de agosto. Então, essa foi minha história. Eu sei que é um vídeo muito comprido, mas espero que vocês, enfim, entendam um pouco do meu lado, de por que eu mudei tanto de países assim, porque eu tô indo já praticamente pro meu 5º país, depois que eu saí do Brasil, né? Morei, como eu falei, na Nova Zelândia, morei em Praga durante alguns meses, morei no Vietnã durante 4 ou 5 meses, morei na Estônia durante quase 5 anos, como eu estou indo embora em agosto, e agora vou para o Canadá, que seria o meu 5º país. Continentes diferentes, histórias diferentes, religiões diferentes, costumes diferentes, comidas diferentes, enfim, eu sempre gostei muito de mudanças, então
eu acho que agora eu tô fazendo uma mudança mais certeira nesse período da minha vida, que eu tô mais velho, e eu tô indo para um lugar que ainda abre portas para imigrantes, né? Então, eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para poder dar certo lá. Claro que a vida não foi feita para ser vivida num lugar só, eu sempre acreditei nisso, mas entendo pessoas que não tenham vontade de sair do país de origem, do Brasil, enfim, toda uma questão familiar, enfim, do conforto que você tem em casa, mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu sempre quis experimentar outros lugares. Mas agora eu tenho essa noção que eu tô ficando mais velho, que eu quero algo mais fixo. E eu acho que o Canadá vai ser esse país. Espero que seja. Vamos ver como vai ser meus próximos anos. Mas é isso, eu queria contar a minha história. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu comentei aqui, por favor, deixem um comentário, façam suas perguntas, eu estou aqui à disposição para respondê-los. E é isso, até uma próxima. E se inscrevam no canal, curtam, compartilham. E até mais, gente.